Fala música, eu sou o Thiago Gomes. Quando eu comecei na música, muita gente falou: você tá velho pra começar, começou a tocar com 15 anos, tá velho, cara. Tem muita gente na música, tem muita concorrência, muita banda, muito artista. Você não vai conseguir, não vai ter espaço pra você também. E essas e muitas outras coisas que as pessoas dizem pra gente não são nada mais do que mitos. Então, pra você não cair nessa, não ter as mesmas dificuldades que eu tive, eu vou reagir hoje ao vídeo do Kiko Loureiro, onde ele fala os 8 mitos que te impedem de viver de música. E não sou só eu que tô falando, não. Vamos reagir e analisar a esses mitos que você já deve ter ouvido por aí e vamos ver se eles são verdade ou não. Fica comigo, eu sou o Thiago Gomes, apresentador do canal Fala Músico. Já chega se inscrevendo no canal, dando aquele joinha pra gente e roda a vinheta. Aqui está o vídeo do Kiko Loureiro, 8 mitos que te impedem para viver de música. Vamos saber qual é o primeiro. Tenho que largar meu emprego, minha faculdade para viver de música? Claro. Tem que largar o emprego ou faculdade para viver de música? Bom, eu acho que não. Na verdade, eu diria assim, cara, com certeza, não faça isso, porque você precisa ter uma transição, você não precisa nada na vida de sopetão da noite pro dia, né? Se você tem que entender um tempo ali, se aquela faculdade é aquela que você quer. O Kiko Loureiro, por exemplo, fez 2 anos de biologia, depois é que ele foi largar tudo para viver de guitarra, né? E agora você tem um emprego. Eu falei isso nessa live dessa semana no meu Instagram. Se você tem um emprego, você tem filhos, você tem família, você tem companheiros, pessoas que dividem contigo as contas da casa, você precisa se responsabilizar por aquilo. Você precisa planejar, você precisa ter um dinheiro, né, para quando você entrar na música, as coisas demoram a acontecer, você tem uma reserva para poder entrar ali na história, né, para poder bancar os meses que você tiver menos trabalhos. Então tudo tem que ser planejado. Mas vamos ver o que o Kiko Loureiro fala sobre isso. Claro que não. Muita gente me pergunta isso porque já tem uma carreira solidificada ou está no meio da faculdade, foi difícil de entrar na faculdade e vai largar tudo para ser músico e é arriscado e não sabe se vai dar certo. Claro que você não precisa largar. Eu larguei a faculdade depois de fazer 2 anos, de ter feito o vestibular da FUVEST, de ter passado na USP. Eu larguei. Tem gente que larga, queima a ponte mesmo e não olha para trás. Não aconselho. Tem gente que vai, não olha para trás e vamos nessa. Aí depende também se você tem um apoio familiar que vai te ajudar emocionalmente, financeiramente. Mas a princípio, cara, mesmo que você não tenha uma renda, você não ganhe dinheiro ainda, você está num caminho, não larga ele totalmente. Experimenta para ver, porque às vezes a música engana a gente, né? A gente vê um cara em cima do palco, um glamour lindo, mas a gente não sabe o caminho todo que o cara fez para poder estar aquele 1h30 ali em cima do palco. Quantas horas de ensaio, quantas horas de estudo, de dedicação. Então, experimenta a música antes, como amador, para depois você ter certeza se você quer virar profissional nessa área. O mito número 2 do Kiko Loureiro que ele fala... Mito número 2. Tem muita banda no mercado, tem muito músico no mercado e eu nunca vou encontrar um lugar para divulgar meu trabalho. Concorrência, tem muita concorrência, é fato. Ainda mais se você entrar no mercado de música autoral, tem muito artista, tem muita banda, mas de vez em quando você encontra uns novos aparecendo, né? Então assim, tem espaço para todo mundo no mundo da música, talvez não na música autoral, porque tem muita gente que quer ver de música autoral, mas se você tem um trabalho bem feito, se você entende e domina as redes sociais, as estratégias de marketing digital para você fazer a tua música chegar até as pessoas, você tem o dinheiro para investir, você tem pessoas que estão ali trabalhando contigo, dando sangue e mergulhando 100% naquilo, com certeza você vai chegar a algum lugar. Se você vai conseguir viver de música, eu não sei, mas tem espaço para todo mundo. Porque ele está falando sobre música autoral, artista, banda, mas o mercado musical é muito mais plural do que isso, né? Isso vale também para quem é professor de música, para quem é regente de um coral, para quem é técnico de som de um estúdio de gravação ou de ensaio, enfim, para quem vai trabalhar tocando numa orquestra. Todos os músicos vão passar por isso. Tem concorrência em todas as áreas. Se você fazer prova para tocar numa orquestra, você vai ver o que é concorrência. E é todo mundo ali brigando por aquela única vaga. Então é difícil mesmo, mas assim, tem espaço para todo mundo. Se você não passar para uma orquestra, você vai para outra. Se você não conseguir viver tocando como músico artista de uma banda, você pode ser músico acompanhador. E enfim, você vai encontrar o seu caminho. Mas vamos ouvir o Kiko Loureiro, o que ele fala sobre isso. Eu não acredito nesse mito. Olha só, se você prestar atenção, você sempre está conhecendo artistas novos, músicos novos, pessoas novas que estão aparecendo. Então, elas sim, elas não acreditaram nesse mito e elas foram para cima e encontraram o espaço delas, correto? Outra coisa, você tem a internet aí que está cada vez mais, está crescendo, está atingindo mais pessoas. Se você fizer o trabalho de casa, entender como funciona o seu gênero de música, o seu micronicho, você estudar o music business, você vai encontrar o público que pode sim interagir com a sua música. Ó, aí ele falando, mesma coisa que eu falei, music business, marketing digital, entender das coisas. E, cara, tem que estudar. A gente nunca para de estudar na música, não tem jeito. E a gente tem que cair pra dentro e batalhar. Porque o mercado da música é difícil, é concorrido, mas você pode, todo mundo pode. Basta encontrar o seu lugar. O mito número 3 é quem mora em cidade pequena. Eu moro em cidade pequena. Eu fiz até um vídeo falando sobre como ganhar 3 mil por mês
com música, tem aqui no meu canal, e tem pessoal, aqui na cidade pequena não dá para cobrar o mesmo que você cobra no Rio de Janeiro. De fato não dá, mas você tem outras vantagens na cidade pequena, você tem um custo de vida mais baixo, você se desloca mais rapidamente. Aqui às vezes eu vou dar aula na casa de um aluno, eu ando 20 km para ir, 20 km para voltar, e nesses 20 km leva 1 hora, para ir 1 hora para voltar por causa de engarrafamento, né? Enfim. E tem várias outras questões, tem vantagens e desvantagens. Agora você sempre pode morar numa cidade pequena e você fazer shows numa cidade grande, próxima, ou oferecer seus serviços para os bairros mais abastados da cidade, o pessoal que tem um poder aquisitivo maior. Então, concorrência e morar em cidade pequena também não são empecilhos pra gente viver de música. São mitos. Vamos ouvir o Kiko Loureiro. Mito número 3. A minha cidade é muito pequena e não tem público pra minha música. Isso também é um mito, né? Você sabe que existe a internet e você sabe que no Brasil a gente tem ali 100 milhões de pessoas com acesso à internet. Então, se você definir quem é teu público, se você souber exatamente as ferramentas pra achar teu público, você acha teu público em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. E ainda mais, do mundo, porque assim, são 100 milhões de pessoas falando português, mas tem muitos brasileiros pelo mundo inteiro. Brasileiro tem tudo quanto é lugar, né? Então assim, você pode encontrar pessoas falando português, né? Se você não só fizer música em português, mas você quiser vender um curso online em português, você pode vender para os brasileiros que moram em Portugal, ou para os portugueses, né, que falam português. Você pode vender um curso online de bossa nova para o mundo inteiro, se você colocar legendas em inglês, então você pode alcançar muito mais gente. Então mesmo morando numa cidade pequena, você pode usar as vantagens de uma cidade pequena e usar as vantagens de uma cidade grande usando a internet. Porque pela internet você chega em todas as cidades, né? E você tem alguns benefícios de morar em cidade pequena, que é, o custo é muito mais barato do que morar numa cidade grande. Você não tem trânsito, você não tem um monte de coisa que perde esse tempo numa cidade grande, certo? Você tem os benefícios da cidade grande também, mas a cidade pequena te dá vários benefícios que você pode aproveitar e bombar na internet o seu trabalho. É isso aí, tem um negócio que você chama análise SWOT, que eu não vou falar exatamente sobre isso, mas a análise SWOT é quando você se analisa enquanto profissional liberal e você determina quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as suas oportunidades, quais são as suas ameaças. Então, pelo fato de eu morar numa cidade pequena, quais são as oportunidades que eu tenho? Menos trânsito, por exemplo, né? Custo de vida mais baixo. Se você fizer uma análise SWOT da tua vida, você vai ver que você tem infinitas possibilidades de viver de música, né? Dica master aí, anota essa. Vamos pro próximo aqui. Eu tô velho. E aí, não tem mais quem gosta da minha música. Vamos ouvir o que ele fala sobre isso. Número 4. Kiko, tô muito velho pra começar uma carreira na música e arriscar nesse negócio de música. A primeira coisa que eu tenho a falar é o seguinte. Se você tá vendo esse vídeo aqui, é porque essa paixão ainda tá lá. Você tá buscando coisas, você tá acompanhando coisas de música, de carreira de música. Então, vamos lá, dá uma analisada do que você tá fazendo, do trabalho que você tá hoje e pensa bem se você tá feliz onde você tá, pra você realmente buscar, sim, viver de música e jogar com tudo o que você tá a fim de fazer da vida, né? A paixão que você tem da vida. Se você é apaixonado por música, não importa a idade que você tem que começar. Cai dentro da música, comece como um músico amador, não precisa largar tudo para viver de música, vamos com calma. Trabalha como músico amador, depois ganha um cachê, se você ganha, sei lá, 3, 4 mil com a sua profissão, começa a ganhar R$500 por mês tocando, fazendo show ou dando aula, seja qual for a sua paixão dentro da música, daqui a pouco você está ganhando 1.000, 2.000, 3.000 com a música, daqui a pouco você consegue fazer essa transição de carreira se for do seu agrado, né? Mas você pode não querer se desvencilhar da outra profissão, né? Você pode continuar na sua outra profissão e, cara, viver de música, né, nos finais de semana. Não tem problema nenhum ser meio músico, meio engenheiro, meio médico, meio músico. Não há problema nenhum nisso. Agora, quando você está velho, você não pode mais, não é que não possa, mas seria muito difícil você emplacar numa boy band, por exemplo, como Backstreet Boys, NSYNC, imagina você com 50 anos dançando como BTS, por exemplo, é mais complicado, né? Mas assim, a música oferece milhares de possibilidades. Você pode ter um home studio, você pode fazer arranjo, você pode gravar, você pode ser músico acompanhador, pode tocar em barzinho, pode dar aula, pode reger um coral, enfim, um monte de coisas, e isso independe da sua idade. Digo até que para professor, quanto mais velho, melhor, parece que tem mais experiência e que as pessoas confiam mais, né? Eu comecei a dar aula com 18 anos, custei a ter muitos alunos, porque as pessoas, com 18 anos, o que ele tem para ensinar, né? Enfim, às vezes você já estudou música pra caramba, já sabe um monte de coisa, mas quanto mais velho, para algumas profissões como maestro, por exemplo, é melhor, né? Mas vamos lá. Tem mais mitos aqui do Kiko. Vamos ver o que ele fala sobre família que não encoraja a pessoa. Mito número 5. As pessoas ao meu redor não me apoiam. Isso eu sei que é muito duro, porque de repente seus pais, seus irmãos, seus melhores amigos são aqueles que não te dão aquela força, te desencorajam, falam, isso aí não vai dar certo, você vai quebrar a cara. Isso acontece. Já aconteceu comigo também. Meu pai, por exemplo, é artista plástico. Apesar de ser artista plástico, quando eu decidi viver de música com 18 anos, também tive vários problemas, várias discussões, vários atritos. E eu tive que mostrar para ele que eu realmente estava sério naquilo. Então comecei a estudar sério, mergulhei de cabeça na escola de música, comecei a dar aula, ganhar algum dinheiro e ajudar em casa, que eu sei que aquilo para ele era importante. Então dar um retorno financeiro era uma coisa importante, então eu comecei a pagar o condomínio do meu prédio, com o dinheiro que eu ganhava dando aula.
Então isso já me deu mais força em casa para continuar vivendo de música e os meus familiares veem que eu realmente estava interessado naquilo. Então, às vezes, a pessoa que te apoia não está nem tão ligada em você pagar uma conta dentro de casa, está mais ligada em você gravar um disco, mostrar, você fazer um show e convidar a pessoa. Então, entende se a pessoa que está em casa não te apoia, o que ela valoriza na vida, né? O que a música pode levar para essa pessoa através de você, né? Um sentimento bom, uma alegria, um show, uma descontração, né? Ou mesmo um presente, enfim. Olha aqui, ó, comprei com o dinheiro que eu ganhei na música para você. Então, dessa maneira você também consegue apoio das pessoas de casa, porque é importante, né? Às vezes as pessoas de fora que não dão nem apoio, tipo, dane-se. Mas sim, pai, mãe, irmão, às vezes são pessoas que a gente valoriza muito a opinião daquela pessoa. É importante ter aquela pessoa do nosso lado, que ela que vai dar apoio emocional pra gente nos momentos difíceis, que eles não são poucos na música, né? Nos momentos difíceis emocionalmente e às vezes momentos difíceis financeiramente também. São essas pessoas que vão apoiar a gente, geralmente a nossa família. Você tá louco, você vai arriscar. Eu sei que é duro, são pessoas que você ama, então é difícil. Mas você primeiro tem que encontrar o grupo de pessoas que tem a ver, que tem afinidade com você, e na internet você vai sim encontrar esse grupo de pessoas que estão no mesmo barco, com a mesma vontade, e você vai se alimentar dessa vontade das outras pessoas nesses grupos. Então assim, se as pessoas da sua casa não te encorajam, não é desculpa para você não viver de música. Faça isso que eu falei e o que o Kiko falou. Procure pessoas que vão atuar na música como você, que tem a mesma paixão, que tem a mesma dedicação, a mesma entrega, que vão te ajudar a crescer. Você vai crescer junto musicalmente, artisticamente, junto com essas pessoas, e você vai ter apoio, né, dos teus amigos, né, dos músicos com quem você toca, para você seguir na música e viver de música. Não se ligue nas pessoas que falam mal, mas sim nas pessoas que falam bem, que vão te apoiar. E no fundo, todo mundo quer te apoiar. As pessoas que te dizem que não vai dar certo, depois quando você cresce, você consegue viver de música e você tem uma carreira sólida, essas pessoas vão falar, ó, sou amigo do fulano de tal, ó, conheci o fulano de tal quando nem era famoso ainda, ou quando nem conseguia viver de música, quando ainda estava começando. Então as pessoas têm isso, então elas de certa forma têm uma ligação afetiva com os artistas, as pessoas gostam e apoiam, por mais que elas não digam isso explicitamente. Tem outro mito aqui que o Kiko Loureiro fala que é importantíssimo, vou dar o play e deixar ele falar para vocês ouvirem. A formação sólida de música, já fiz faculdade de música, já estudei muitos anos no meu instrumento, não preciso entender de music business. Isso é completamente errado, é um mito. Todo mundo precisa entender de music business, todo mundo precisa entender como funciona o mercado da música, porque é um mercado muito peculiar, não funciona como os outros. Né? Como é que é o fluxo do dinheiro dentro disso, como é que é o fluxo da arte. Nem sempre o melhor artista que ganha mais, né? Como no esporte, às vezes o jogador que ganha mais dinheiro não é o campeão, né? Às vezes na Fórmula 1, às vezes o cara que tem o maior salário também não foi o campeão daquele ano. Então na música não anda por aí, né? Também não tem essa linearidade que a gente imagina, né? Mas vamos ver o que o Loureiro vai falar sobre a importância de você entender music business, entender de mídias sociais, entender de anúncios de Instagram, Facebook, YouTube, para você colocar a tua arte, né, nas mídias para todo mundo conhecer e você monetizar o seu trabalho musical. Porque sim, você precisa entender do music business para fazer a sua carreira. Você não vai encontrar um empresário aí solto que vai pegar você no colo e vai fazer você acontecer. Você precisa entender de tudo o que acontece para ter uma carreira sólida. Você precisa entender do showbiz, do music business. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, até para você não meter a mão na massa, mas para você contratar pessoas para trabalharem contigo. Né? Durante muito tempo eu procurei pessoas para trabalharem comigo na parte de marketing digital, para cuidar das minhas mídias sociais, e quando eu ia entrevistar as pessoas, para eu conversar, eu percebia que eu entendia mais de mídias sociais do que a própria pessoa. Então por que eu vou contratar aquele cara? Eu mesmo vou meter a mão na massa. Então, quando eu contrato uma pessoa, eu preciso saber o que aquela pessoa vai fazer para poder cobrar. Chegar lá no cara e falar, você vai fazer anúncio de alcance ou vai fazer anúncio de conversão? Precisa saber o que é anúncio de alcance, o que é anúncio de conversão, né? Precisa saber o que é anúncio de envolvimento, né? Precisa saber, você vai anunciar para um público semelhante, você vai anunciar para um público quente, um público frio. Precisa saber, se às vezes o cara está gastando teu dinheiro lá em anúncio e está queimando dinheiro e você não sabe disso. Né? Então a gente precisa entender, por mais que a gente não vá fazer tudo dentro da nossa carreira, mas a gente precisa cobrar das pessoas que trabalham com a gente. Vamos para outro mito aqui, que o 7º e o 8º mito dele, que ele fala, acho que os dois estão juntos. Né, acaba juntando no outro. O 7º mito que o Kiko Loureiro fala é que eu ainda não estou pronto. E o 8º é que eu preciso estudar mais. Então, não estou pronto para viver de música, preciso estudar mais. Vamos ver o que ele fala aqui. Não estou pronto para ser um músico profissional. Tipo, ainda não estou pronto. Quando que vai estar pronto então, né? É um mito. Porque, diferente de outras profissões, de repente, um advogado, OAB, tem um teste que vai falar pode ou não pode. Na música não tem essa. Não tem alguma entidade que vai falar, olha, você ainda não pode ser músico profissional e agora você pode. Nas artes, você pode ser um grande musicista, um grande cantor, uma cantora, mas talvez não, você não precisa ser um virtuoso. Se você tiver um bom conceito, você consegue colocar a tua arte para o mundo. Se você tiver alguma mensagem para passar, você já é um artista e você tem que colocar em prática, em ação.
Às vezes, essa mensagem de falar eu não estou pronto é uma desculpa para a gente não se colocar no risco. Que quando você quer ver de música, você coloca a tua música, você se expõe na internet, está arriscado das pessoas não gostarem, darem dislike, né? As pessoas não curtirem, ninguém visualizar. Isso é um problema que a gente passa no dia a dia. Mas tudo bem, cara, dane-se. Eu vou me expor, vou colocar, e se não tiver tão bom, eu vou aprender e vou melhorar isso. Né? Mas a gente, às vezes, não está pronto mesmo, porque a gente precisa estudar mais, precisa se dedicar mais, beleza, não tem problema nenhum, vou esperar mais um pouquinho, mas eu vou fazer. E, sobretudo, colocar um prazo. Né? Eu não estou pronto, mas daqui a um mês eu vou estar. Então, durante esse um mês, eu vou estudar isso, vou fazer isso, e eu vou estar pronto daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Né? Senão a gente nunca está pronto para nada e nunca faz por excesso de preciosismo. Né? Quero fazer um negócio perfeito, incrível, e acaba nunca fazendo nada. E o 8º mito é eu preciso estudar mais. Então, assim, também está relacionado um com o outro. Vamos ouvir ele falando aqui. Mito número 8. Preciso de mais informação, preciso de mais conhecimento. Eu estou quase pronto, mas não estou pronto. Mito. Olha só, se você não coloca em prática logo, você nunca vai fazer o negócio, nunca vai virar um músico. Você quer aprender a fazer show? Você tem que fazer show. Não adianta querer aprender mais, ler livros, ver coisas, você tem que colocar em prática, tem que estudar, obviamente, tem que ensaiar, obviamente, tem que praticar, mas tem que colocar em ação. Tem que colocar, criar um plano, se planejar, ver o que você vai fazer e colocar em ação. Não adianta ficar esperando, vou deixar, preciso estudar mais e mais e mais. Também é uma desculpa para a gente não colocar em prática por medo do negócio não dar certo. Mas na verdade, quando você tiver medo do negócio não dar certo, pensa assim, eu sempre penso assim, qual é a pior coisa que pode acontecer? Se eu tocar, subir num palco e estiver ruim, qual é a pior coisa que pode acontecer? As pessoas podem vaiar. Pode ser ruim, todo mundo falar mal. Tudo bem, você vai descer do palco, você vai morrer por causa disso? Você nunca mais vai conseguir fazer um show por causa disso? Não existe. Isso não existe. Eu não posso errar uma nota nunca, nós somos seres humanos. Todo mundo erra. Né? E se você vai lá, faz um show, se dedica e dá o seu melhor, com certeza vai ter gente que vai valorizar isso e que vai ver que você está ali se esforçando dando o seu melhor. Agora, se não for o suficiente daquela vez, tudo bem, você vai para casa, estudar mais e vai de novo. Os grandes astros da música, grandes instrumentistas, virtuosos até, se você procurar as histórias, né, dos grandes instrumentistas de jazz, por exemplo, os caras já fizeram shows em que foram fiasco, já lançaram discos inteiros que foram fiascos. E faz parte da vida, né? Todo mundo erra, não tem problema nenhum. Então, você se programa, faz um planejamento, bota o bloco na rua e manda ver. E outra coisa, se você fica só estudando e não coloca em prática, você fica preso aí para essa armadilha do conhecimento e às vezes você fica até mais confuso, porque você tem aí muitas opções, muitos conhecimentos e até dá uma frustração porque você vê pessoas que não tocam nem tão bem quanto você ou nem tem tanto conhecimento quanto você e estão ali viajando, estão em turnê, estão lançando seus trabalhos. Isso é a pior coisa que tem, né? Então imagina, né? Outras pessoas que sabem menos do que você estão ali colocando em prática e estão fazendo. Porque uma coisa também é você tocar em casa e estudar, outra coisa em cima do palco, né? Quando você toca e está ali ao vivo, tem que mandar ver ao vivo. Né? Então as coisas têm que acontecer. Então não tenha vergonha, coloque seu plano em prática e manda ver. E aí, gostou do vídeo? São 8 mitos que quem não ouviu vai ouvir em algum momento da sua vida e a gente tem que conviver com eles e saber que eles são mitos, passar por cima e seguir em frente. Agora, se você quer viver de música, você já vive, quer melhorar seus resultados, quer ganhar mais, quer ter mais reconhecimento da sua arte, olha só. Livros aqui, Vivendo de Música, por incrível que pareça, meu primeiro livro de 2016 e o recém-lançado Fala Músico, Como Ganhar Dinheiro com Música e Administrar Sua Carreira, lançado agora em 2020. Os 2 livros estão com desconto e com frete grátis no link aqui embaixo, loja.falamusico.com.br. O Vivendo de Música é um livro de entrevistas com grandes músicos, tem Roberto Menescal, Bia Bedran, músicos da banda do The Voice, uma galera boa. Aqui a gente tem entrevistas com Nelson Faria, com Jacques Figueiras, galera do Novo Artista, que tem um canal incrível aqui no YouTube. Maurício Mendes, Matheus Starling, além de capítulos sobre empreendedorismo para músicos, marketing para músicos, crowdfunding, planejamento financeiro, tudo que você precisa para viver de música e ter uma vida próspera. Clica no link aqui da descrição e compra lá os 2 com desconto. Tem a versão física e a versão digital e está com frete grátis. Viva a música! Até semana que vem!